Muito prazer, eu sou o Príncipe. E dessa vez Essa vai ser a primeira e única vez que irei falar com vocês sem ser o personagem que vos fala, pois esse daqui recebe a alcunha de Asmodriel. Daqui e nos próximos vídeos, ele entrará como uma complementação de uma história escondida sobre o próprio canal. Um enigma que quero que um dia as pessoas possam abrir uma das playlists daqui e se unir para resolver, como na minha época do YouTube, onde vídeos do Selbit, por exemplo, estouravam como um não acredite nas mentiras dele. Bom, dito isso foi só uma apresentação e um pedido sincero de likes e os comentários, até porque, diferente dos outros dois vídeos, esse me deu muito mais trabalho mesmo, e eu espero que vocês gostem de verdade. Muito obrigado pelo apoio. Enfim, já passou da hora de dar o tempo a esse príncipe de novo. Sinto que alguma coisa aconteceu. Enfim. Como eu dizia, dessa vez eu gostaria de explicar um pouco o porquê do meu título, Um Príncipe Sem Sono. Mas sinceramente, em menos de 5 minutos eu já pensei em como isso seria capaz de fazer até eu mesmo dormir. Folhei o vídeo anterior e encontrei esse comentário. Bom, para quem não sabe, eu habito uma floresta de páginas, se posso assim chamar minha biblioteca real. E espero seguir uma série com episódios de alguns contos que eu possa contar para vocês. Já li incontáveis histórias, mas os relatos são os que mais me enfeitiçam. Não consigo me conter de emoção ao saber que na mente de alguém aquilo pode ser real. Bom, já pensaram que sempre que você lê ou imagina algo, aquilo vira realidade dentro de sua cabeça? Acho que exagerei no chá. Bom, enquanto eu pensava no comentário que li, eu fucei um pouco e encontrei um relato pessoal com uma capa extremamente pesada e marcada com uma textura prismática. De qualquer forma, aquilo me chamou a atenção. Sei que parar e ler pode ser uma tarefa difícil e, acredite, é até pra mim às vezes. Mas escrever, às vezes, pode se tornar exponencialmente mais cômodo. Se a forma com a qual eu me expresso são as palavras, pois então irei compartilhar aqui tal relato pessoal. Bom, o título do relato chama-se Cripta Insuportável, o que me intrigou. E assim começava. Pois assim faremos. Enquanto a tela se manter azul, serei eu falando com vocês diretamente. E quando se manter amarelo, é a leitura do próprio relato, ok? Bom, dando continuidade. Como me lembro daquele dia. Uma memória simples, sem nada de especial, mas uma daquelas que fixam-me em nossas vidas como tarraxinhas? Tarraxinhas? Eu não conheço essa palavra, mas enfim. Nas roupas que deixamos separadas para ir trabalhar. Aliás, tarraxinhas? E nem o autor parece que conhece também. Eram essas mesmas que usávamos na época? Não me lembro muito bem, enfim. Me estressava corriqueiramente com as atividades que eu fazia depois de chegar em casa para ajudar minha esposa, que também voltava do trabalho. Era cansativo, exaustivo, mas não corrosivo. Nós dividíamos tudo e nos amávamos. Era um lar, aconchegante, livre da pobreza que um dia enfrentei sozinho, mas também não coberto por riquezas que poderiam corroer nossos corações e preenchê-los com desumildade. Olha, aqui eu percebo que o autor desse relato é uma pessoa relativamente equilibrada até então. Pelo menos é o que parece. Ele entende que riquezas em excesso, ou até a própria pobreza que ele mesmo relatou de já ter enfrentado, pode correr de vez. Qualquer família ou qualquer coisa. Enfim, voltamos pro velho ditado de que excesso em qualquer situação consegue destruir praticamente qualquer coisa. Lembro-me de forma cristalina, como uma gota de orvalho de uma planta de folhas leves, próxima e protegida por uma gruta ao lado. Poético, não? Enquanto eu lavava a louça, meu pequeno Davi puxou suavemente minha camisa,
que havia acabado de ser trocada pela de trabalho com tarraxinhas de novo? Por uma quase que pijama para fazer as tarefas domésticas com minha esposa que ainda não havia chegado do trabalho. Ele, com um leve teor de vergonha, mas com a expressão limpa e sincera de uma criança de quem está orgulhosa de si e tomando coragem para falar algo novo, puxou todo o ar dos arredores, encheu seu pulmãozinho e me disse com um tom forte e empolgado, como se fosse o assunto mais inovador e empolgante do mundo. Papai, pode ficar tranquilo, eu vou pagar a conta. Que conta, garoto? Que conta, filho? Me questionava o que fazia uma criança de 9 anos falar aquilo do nada. A próxima conta, quando fomos comer em um restaurante, dizia com muita empolgação. Ah, sim, querido. Pode deixar que papai te ajuda no que precisar, viu? Disse isso, mas sinceramente eu não entendi direito nem que conta ele queria pagar e muito menos o que induziu a dizer isso. Não, papai, eu quero pagar sozinho, ele insistiu. Tudo bem então, filhão, mas você pode me dizer de onde você tirou essa ideia? Na escola. O Alcântara disse que foi um restaurante chique de chamarrão e ostras. Bom, aqui eu acho que a gente já consegue ter uma ideia. Alcântara é um nome muito requintado. Enquanto Davi, geralmente, pela época, era um nome mais comum. E a própria confusão do Davi não saber pronunciar a palavra que provavelmente era camarão e tratar como se fosse uma iguaria, dá a ideia de que eles ainda têm uma condição financeira mediana ou algo assim. Então, muito provavelmente, ele deve ter um coleguinha rico e queria fazer a mesma coisa que os coleguinhas ricos deles fazem. Enfim. E ostras... E ele que deu o dinheiro ao garçom, porque o pai dele deixou ele entregar. Naquele momento, eu entendi do que se tratava a situação e reagi plenamente e de forma imediata, pois já tinha fundamentado minha abordagem. Se antes eu estava cansado por fazer as tarefas domésticas, meu espírito paterno tomou conta de meu corpo e alma e preencheu-me com um ímpeto inexorável. Para quem não sabe, basicamente uma vontade avassaladora, para tornar a realidade de meu filho a melhor possível. Assim, filho, todos os meninos bem educados podem fazer coisas assim, junto com os pais. E você é um menino de ouro. Estou muito orgulhoso de você. Então, na próxima vez, vou deixar você pagar a conta, tudo bem? Eu me senti um demônio enquanto falava cada sílaba sem pestanejar. Essa é uma frase pesada. O pai sabia que malmente tinha essas condições de tentar realizar o desejo do filho e que, de certa forma, ele ia enganar o filho. Mas ele queria o bem dele, sabe? E a gente, como leitor, consegue ver isso. Mas a criança não sabe e o próprio pai sente a culpa. Enfim. Sem pestanejar, pois mal sabia ele ou tinha alguma noção, mas não tínhamos condição ou pretensão de conseguir ir em algum desses restaurantes extravagantes de seus colegas vão normalmente. Seu convívio social é totalmente diferente de sua realidade, e a forma que ele encara isso é quase que fantasiosa. Pois bem, o garoto não sabe. Ainda assim, eu iria levar ele em algum restaurante simples de shopping ou algo do gênero na minha própria folga, com certeza. Se por um lado me sentia um demônio, por outro, o demônio era Satanás, se não outro, pois assim, como ele, fora o demônio que mais amou Jeová em algum momento. Bom, essa frase traz inúmeras interpretações, mas nitidamente a gente consegue entender o que ele quis dizer com se sentir um demônio. Ele se subjugou a uma situação ruim, a uma classe maléfica, por assim dizer, mas a comparação de demônio que ele criou foi a de próprio Satanás, o anjo que mais amou o próprio Deus. Porque ele só tinha boas intenções no momento. Mas enfim. Por uma cena quase que como uma gravação que se fixou em minha mente, vi tanta animação nos olhinhos lindos de Davi. Suas pupilas estavam tão dilatadas quanto de um filhotinho de cachorro, e ele não conseguia conter sua alegria por algo tão trivial. No momento, pensei apenas que ele ficou muito feliz por fazer algo inédito, como o que seus colegas também fizeram. Mas também houve felicidade pelo próprio gesto,
Senti o peso de enganá-lo em partes. Você vê que o pai sente a dor. Mas definitivamente não me arrependi de deixar meu garoto tão feliz. Ora pois, isso é um texto meu, não é mesmo? Não uma história de um narrador nem nada, apenas uma lembrança. O autor aqui sabia que estava escrevendo? Enfim. E depois dessa parte, minha outra memória é apenas dele lá no restaurante, escolhendo as guarnições de seu pratinho. Eu e minha esposa estávamos quase que nos sentindo dois espiões em uma missão de não deixá-lo descobrir a falta de finesse do estabelecimento. Digo, não era algo miserável, mas também não possuía muita pompa em excesso. Ele comia de forma animada e brincava com seu steak de patinho, dizendo-me de como iria contar para os seus coleguinhas sobre seu passeio. Eu mal estava me contendo e lembro-me de dizer que ia ao banheiro por um momento, mas a única memória que tenho dessa saída à mesa foi de ver as perninhas do Davi chacoalhando de felicidade num ritmo cardíaco, suficiente para envolver meu coração de emoção. Com certeza, naquele momento, senti que ser um demônio valeu a pena. Imagine você, se fosse um pai e tivesse seu filho, realizasse um desejo dele e quando você saísse pra ir num banheiro, dar uma olhada, respirar um pouco de ar e ver as perninhas dele balançando quase que como um coraçãozinho. Ele deve ter se sentido um ótimo pai naquele momento. Chegado então o dito momento, puxei levemente o uniforme do garçom e balbuciei a situação, oferecendo-lhe uma gorjeta a mais para tratar meu filho como um pequeno gerente, se não fosse incômodo para ele, claro. Para nossa sorte, o homem foi extremamente compreensivo e colocou a maquininha ao lado para que eu passasse o cartão de forma escondida, enquanto meu filho entregava-lhe a gorjeta extra que ofereci como forma de cortesia pelo tratamento especial. A pureza dos olhos de Davi preenchia minha alma. Sinto que esse foi um dos momentos aleatórios de minha vida em que fiquei realmente marcado. Ora, o tempo anterior a este também foi importante. Agi como um doido durante seu nascimento. Morria de medo de que acontecesse alguma complicação. Mas ainda assim, acho que existiram momentos na minha vida em que simplesmente sem nenhuma explicação lógica, houveram essas impressões e marcações de memória. Hoje de nada serve muito. Consegui racionalizar esses pensamentos. Memórias boas como essas não foram as únicas que se prenderam à minha mente como... Qual era o nome daquelas coisinhas que se fixam em nossas roupas quando deixamos separadas para ir trabalhar? Tarraxinhas? De novo isso? Bom, eu acho. Não importa muito. Curiosamente, lembro-me muito bem dessas coisinhas, mas não consigo me lembrar ao certo o que elas eram. Apenas me lembro que eu usava para ir ao trabalho. Mal sei sequer pensar no que adianta materializar tudo isso, se de nada mais serve ter todas essas memórias, as boas, as ruins, as neutras. Todas elas passam por um processo de saturação. Eu posso ter cansado de viver, mas na verdade... Bom... Davi questionava-me todos os dias por que diabos eu sempre trabalhava com as tarraxinhas. E falava que talvez eu estivesse muito estranho com elas. Acho que para o vocabulário de uma criança seria algo como... obcecado. Óbvio que não faria o menor sentido algo do gênero acontecer com um itemzinho tão trivial. Obsessão. Às vezes parei para pensar nisso com minhas memórias soltas, mas sabe... por que elas se soltaram? Cansei de viver por tanto tempo, sabe? O tempo é uma infinidade, no meu ver. E isso não foi criado para a mente humana suportar. O tempo? Bom, o autor aqui aparentemente começa a separar uma coisa da outra, né? Enfim. Assim como bonequinhos de palitos não foram feitos para desenhos em 3D. Ok. Não melhor. Assim como roupas de trabalho não podem existir sem as tarraxinhas. Ok. Aqui eu acho que ele tá extravagando um pouco demais as coisas. Mas talvez a visão do autor não esteja mais tão equilibrada quanto no começo. Vida e tempo andam lado a lado, mas em certo momento, o tempo foi o único que segurou minha mão. Ora pois, ele largou a da vida? Eu descobri que só precisamos nos apoiar em um para continuar existindo.
E cá estou eu. Mensagens, relatos, cartas, textos. Você está gostando de ler isso? Digo, claro que isso está sendo lido por alguém ou algo. Ora, você, a gente, nós. Eu não sei, eu só sei que é estranho um próprio autor identificar isso, sabe? É como se ele fosse ou agisse como uma entidade acima do que um simples autor. De qualquer forma. Como sinto falta das tarraxinhas. Não consigo entender o problema com elas. Eu me lembro que minha esposa estava ficando muito problemática quando eu e a vida estávamos prestes a soltar a mão um do outro. Ele morreu? Bom, ela não cansava de reclamar das tarraxinhas e vidas são feitas de escolhas. Eu era um homem de negócios e precisava delas para trabalhar. O Davi ficou horrorizado com o que fiz. Pera, como assim a vida é feita de escolhas, amigo? O que é que você escolheu fazer? E eu nunca mais poderia me ver como um bom pai. Minha esposa largou a mão da vida quando eu usei a tarra... Acho que eu me lembrei o que elas eram. Bom, seja lá o que for, eu acho que as tarraxinhas mataram a esposa dele. Ou ele usou elas para matar. Talvez isso seja um lapso, mas foi um massacre. Pobrezinho Davi. A casa toda era coberta de tarraxinhas, com todas as portas fechadas, para não sermos atacados por animais silvestres. Ele sequer tinha força para segurar uma tarraxinha. A casa inteira tornou-se uma verdadeira caverna, uma cripta. O som que ecoava em meus ouvidos era apenas o tilintar das tarraxinhas. Não lembro do porquê comecei com minha esposa, mas meu filho foi apenas um efeito dominó. Pobre Davi, se foram os dois. O meu último ato como pai era soltar a mão da vida junto a eles. Ora, o autor escreve aqui que soltou a mão da vida e que a esposa também, só que antes disso, acredito eu que todos morreram na casa, não? Mas enfim, ele também havia falado sobre o tempo. 1958, Flórida. Flórida? Talvez uma casa de campo, talvez morasse perto de um matagal, uma floresta. Mal sabia eu que ali conheceria o tempo. Não como o que os vivos conhecem, mas o tempo que me mantém senciente. Hoje sinto e lembro do puxar de cada corrente, o queimar de cada pecado, a ira de cada obsessão, o inferno que eu mesmo criei. Não é um lugar quente ou vermelho, não tem fogo ou labaredas, como dizem. Não sei se a Divina Comédia relata só outra passagem, mas ali foi a minha dor. Eu construí a minha sala, forjei as minhas correntes e me selei às mesmas. O juramento da destruição da minha mente para toda a eternidade já é meu inferno. Mas o Davi pagou sua continha feliz. Acho que por isso eu não passei pela pior das mortes. Eu mesmo conheci 3. A morte terrena, onde o massacre aconteceu. A morte espiritual, onde eu vivenciei enésimas vezes perdendo minha senciência aqui e retornando de volta ao meu pseudocorpo. Foi quase como se ele perdesse a própria mente, mas conseguisse renascer de certa forma. Em algum século qualquer, e a única que não atingi ainda, e temo ser a última morte, é o esquecimento. Ora pois, de nada é tão pesado morrer numa realidade de vários mundos sem hora ser esquecido. E de fato não. Não teria como ele morrer de forma mais grotesca e forte do que simplesmente ser esquecido. A perda da fé e das memórias é uma morte completa, e um autor de uma massa. Tarraxinhas. Como eu. Tarraxinhas. Como eu devo ser lembrado até hoje. Por isso, devo arder tanto na minha própria dor flamejante e gélida. Ora não? Curioso como duas coisas opostas podem se juntar ou se unir quando algo é metafísico. Destrutiva e irrepreensiva. Aprisionante para que eu não possa tocar mais em nenhuma das minhas queridas tarraxinhas. Que diabos são essas tarraxinhas, pelo amor de Deus? Realmente, uma caverna azul, voraz, pode ser um inferno muito mais quente
do que qualquer representação demoníaca de inúmeras religiões. Uma caverna fechada, como a casa de uma família inocente que foi cruelmente assassinada por tiros de armas de caça de animais pesados. Uma casa totalmente isolada de qualquer detecção rápida por um bom tempo. Uma caverna realmente que guarde dores, rancores, sofrimentos. Uma verdadeira cripta insuportável. Lembrei-me da primeira vez que li este relato, porque a capa prismática chamava-me tanta atenção, sabe? Quantos conceitos de vida e tempo podemos criar? Para haver vida, precisamos que haja morte? Ora, sendo assim, para existir, precisamos que as coisas também não existam. Mas para a inexistência existir, é meio complexo, né? Eu me lembro de que quando autorizei a coleta desse texto na biblioteca, eu estava me bitolando a ver as coisas com poucos pensamentos. Então decidi abrir mão disso e percebi que a diferença não abriu margem para preconceito e apenas agregou minha forma de compreender uma coisa. Ficou um pouquinho difícil de falar assim, né? Veja só. Imagine você ter um copo de 100 ml de água e que você vai beber ele em 10 goladas de 10 ml. Ou seja, são 10 vezes que você vai beber. Se você se prender só aos seus ideais e pensar de forma totalmente egoísta, para sempre, bom, você vai beber o copo inteiro e vão ser 100 ml de água. Mas se você ouvir 10 pessoas diferentes e dar a chance de tentar levar o pensamento delas, em vez de serem 10 goles da mesma água, vão ser 10 goles de 10 águas com 10 gostos diferentes. 10 gostos saborizados, talvez. Alguns bons, alguns ruins. Olha, talvez você não vai gostar de todos eles. E talvez não, com certeza você não vai gostar de todos eles. Mas todos eles vão te fazer experimentar coisas diferentes. Bom, por que não? Enfim. Acho que isso me saciou. E espero que a vocês também. Eu não dormi, mas tá tudo bem. Mas e você? A história já acabou. Tá fazendo o quê aqui ainda?